Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos que vai nos ajudar a entender um pouco sobre comunicação na família. O primeiro texto se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. Provérbios, capítulo 18, verso de número 21. O texto sagrado diz assim: a morte e a vida estão em poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão em poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. O outro texto que eu quero convidar você a ler se encontra em primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 10, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade ou do engano. Meus irmãos queridos, quando nós falamos a respeito da comunicação na família ou no ambiente familiar, certamente que é um tema bastante desafiador, porque há muitas pessoas que jamais foram instruídas a respeito da comunicação. Não sabem o poder das palavras, não sabem o poder que a comunicação tem de abençoar um relacionamento, mas também de atrapalhar, de destruir esse relacionamento. De maneira muito triste, nós constatamos famílias que têm muita dificuldade de conversar, sem discutir, sem brigar, sem criar um ambiente difícil, porque não percebem a respeito de algumas coisas importantes sobre a comunicação que são negligenciadas no ambiente familiar, nessas conversas. Então é muito importante que a família entenda a comunicação, afinal de contas a comunicação é o oxigênio do relacionamento. Sem comunicação a família morre, sem comunicação os relacionamentos adoecem, sem comunicação não existe amor, não existe conhecimento, não existe integração da família. Não dá para cumprir os itens anteriores que nós falamos. Não dá para ter uma família unida sem comunicação. Não dá para ser uma família saudável sem comunicação. Aliás, a comunicação é, na verdade, um indício de como essa família está. Se você vive numa família que não se comunica, numa família que não se conversa, ou quando conversa briga, muito provável que você esteja numa família doente, numa família que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, porque um dos primeiros itens que são trabalhados ou que evidenciam como está a saúde da família é a comunicação, é a maneira como os membros familiares se expressam, a maneira como eles falam uns com os outros. E aqui eu quero enfatizar nessa palavra, e eu pretendo ser bastante objetivo e rápido, eu quero enfatizar 4 aspectos da comunicação, porque a comunicação ela é composta de pelo menos 4 coisas ou 4 perguntas das quais nós temos que responder. Primeiro, quando nós falamos sobre comunicação, nós precisamos atentar para o que falamos, depois precisamos atentar para o como falamos, depois para quando falamos e, por fim, quanto falamos. Como falamos ou o que falamos diz respeito ao conteúdo das nossas conversas, ao conteúdo da nossa comunicação. Como falamos diz respeito à forma, à maneira, a forma como nós nos comunicamos. Quando falamos diz respeito ao tempo. Saber o tempo de se comunicar, o tempo de abrir o coração, o tempo de falar alguma coisa é tão importante. E aí precisamos perceber. E por fim, quanto falamos, que tem a ver com a frequência. A frequência com que conversamos, a frequência com que falamos. Portanto, eu quero enfatizar esses 4 aspectos. E começo com a seguinte pergunta: o que falamos? E aqui nós trabalhamos a questão do conteúdo da nossa comunicação. E é óbvio que o conteúdo da nossa comunicação são as palavras. E a Bíblia, meus irmãos, tem muita coisa para nos ensinar sobre as palavras. Se nós fôssemos apenas trabalhar esse assunto das palavras, nós teríamos certamente uma gama enorme de versículos, uma gama enorme de princípios.
Mas há 4 coisas sobre as palavras que eu quero enfatizar. 4 coisas importantes, fundamentais, que você tem que levar em conta quando você pensar nas palavras que você usa. Primeiro, as palavras criam a realidade que vivemos. A maioria das pessoas acreditam que as palavras elas apenas relatam o que está acontecendo, quando na verdade nossas palavras muitas vezes estão criando o ambiente que vivemos. E por quê? A neurociência explica. As nossas palavras elas têm o poder de criar pensamentos. Não são os pensamentos que geram as palavras, são as nossas palavras que molduram a nossa maneira de pensar, que modelam o jeito que a gente pensa e as coisas que a gente pensa. Portanto, a nossa comunicação, as nossas palavras, elas têm o poder de moldar o que pensamos. O que pensamos molda o que sentimos. O que sentimos impulsiona o nosso comportamento. E o que fazemos cria os nossos hábitos e cria também os resultados que temos na vida. Perceba que tudo começa com as palavras. Portanto, precisamos perceber que quando entramos no ambiente familiar e falamos coisas do tipo, essa casa é um inferno, esse relacionamento é uma porcaria, esse filho eu não devia ter tido, esse marido é um encosto, essa esposa é uma mala sem alça. Quando usamos essas palavras, nós não estamos, na verdade, retratando a realidade que estamos vivendo. Nós estamos profetizando, nós estamos criando essa realidade, porque passamos a agir de acordo com essas palavras. Passamos a fazer as coisas, por quê? Porque essas palavras estão moldando o jeito da gente pensar, determinando o jeito que a gente sente e movendo as nossas ações no sentido disso, porque esses sentimentos, esses pensamentos, eles criam as nossas crenças e essas crenças acabam se tornando realizáveis. Aquilo que a gente diz com a nossa boca acaba acontecendo na nossa casa. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que as palavras criam a realidade que estamos vivendo. Se eu quero mudança de realidade, se eu quero mudança de ambiente da minha casa, eu preciso mudar as minhas palavras. Eu preciso mudar o jeito de eu falar. Há muitos ensinos da Bíblia sobre isso. Olha o que o texto diz: morte e vida estão em poder da língua. Quem a ama comerá o seu fruto. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. Portanto, a Bíblia vai nos ensinar sobre a importância de nós tomarmos cuidado com as palavras, porque elas criam a realidade familiar que vivemos. Elas criam um ambiente que vivemos. As nossas palavras podem produzir um ambiente saudável, mas também elas podem produzir um ambiente doente. Portanto, em primeiro lugar, as palavras criam a realidade que vivemos. A segunda questão importante sobre o conteúdo da nossa comunicação, sobre as palavras, é que as palavras são sementes. As palavras são sementes. Palavras não são apenas palavras. Palavras são sementes que lançamos no solo da nossa família. E que sementes estamos lançando? Que palavras estão surgindo da nossa boca? E se as palavras são sementes, ela segue ou é regida pela lei da semeadura. E a lei da semeadura diz algumas coisas interessantes. Primeiro, a lei da semeadura diz que nós plantamos apenas o que colhemos. Se o que sai da sua boca é apenas palavras ruins, são essas sementes ruins que você tem lançado no seu casamento, que você tem lançado na sua família. E o que é que você vai colher? Você vai colher coisas ruins, porque a lei da semeadura diz que você vai colher o que você planta. Mas a lei da semeadura também diz que você colhe onde você planta. Aonde você tem lançado essas palavras de maldição, aonde você tem lançado essas palavras ruins, aonde você tem lançado essas palavras malignas. Se é no solo do seu casamento, você vai colher no seu casamento o resultado dessas palavras. Se é na vida dos seus filhos, se é no ambiente familiar, você vai colher dentro da sua casa o resultado, a colheita, a ceifa das suas palavras. E por fim, a lei da semeadura diz que você sempre vai colher mais do que planta. É muito interessante que a lei da semeadura pode ser uma bênção ou uma maldição. Se eu vou colher mais do que eu planto, isso significa que eu posso lançar uma única palavra e posso gerar uma série de desdobramentos ruins na minha casa, uma série de desdobramentos ruins na vida dos meus filhos.
Veja, eu como terapeuta trato muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas que se encontram extremamente bloqueados na vida por conta de palavras que receberam dos seus pais. Palavras que foram sementes lançadas no coração e na mente dos filhos, que os limitam, que os bloqueiam, que os impedem de desbravar e caminhar na vida como vitoriosos. Portanto, tome muito cuidado, não seja negligente, porque as suas palavras são sementes. O terceiro aspecto que eu quero mostrar é que as nossas palavras elas podem abençoar ou amaldiçoar. O poder de abençoar a minha família e o poder de amaldiçoar a minha família está na minha boca. A Bíblia diz que a fonte da nossa vida, que é a boca, não pode produzir coisas boas e coisas ruins. Água doce e água salgada. Mas muitas pessoas estão amaldiçoando seus filhos, estão amaldiçoando seu casamento. Quando diz você não vai dar nada na vida, você é rebelde, você não merece atenção, você não merece carinho, você foi um erro do destino. Você está usando a sua boca para amaldiçoar. Abençoe seus filhos, abençoe seu lar, abençoe a sua casa. Profetiza sobre a vida dos seus filhos, que eles serão bênção, que eles serão homens, cidadãos de bem. Profetiza que o seu casamento será uma bênção, porque tudo começa com as palavras. As palavras no mundo espiritual têm um poder muito grande, porque tudo foi construído com palavras. O ser humano é o único que foi dotado por Deus da habilidade e do poder das palavras. Os animais não falam. As árvores não falam, embora elas se comuniquem de alguma forma, mas Deus dotou ao homem o poder das palavras. Por quê? Porque com as nossas palavras nós criamos, com as nossas palavras nós construímos, com as nossas palavras nós abençoamos, mas também com as nossas palavras nós destruímos, com as nossas palavras nós acabamos com sonhos, com as nossas palavras a gente motiva, com as nossas palavras a gente desmotiva. Portanto, a escolha de como você vai usar o poder das palavras está nas suas mãos. Porém, saiba que, embora você escolha as palavras que você vai usar na sua boca, você não escolhe as consequências, porque elas virão. As consequências boas ou ruins, elas serão resultados daquilo que você diz constantemente. Você é o resultado das suas palavras, daquilo que você fala na sua casa, daquilo que você fala dentro do ambiente familiar. Portanto, o conteúdo das suas palavras, da sua comunicação, precisa levar em conta esse princípio de que as nossas palavras abençoam ou amaldiçoam. E por fim, as nossas palavras, queridos irmãos, elas revelam o conteúdo do nosso coração. O que está, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que a sua boca anda falando? O que é que a sua boca tem profetizado dentro da sua casa? As nossas palavras revelam o que anda no coração. Palavras de ódio revelam um coração cheio de ódio. Palavras negativas revelam um coração negativo. Palavras de incredulidade revelam um coração incrédulo. Palavras insensíveis revelam um coração insensível. Palavras agressivas revelam um coração insensível, um coração agressivo. Palavras que machucam revelam corações machucados. Portanto, as nossas palavras, elas diagnosticam, elas demonstram como anda o nosso coração. Por isso, se você quer mudar o conteúdo da sua boca, mude o conteúdo do seu coração. Jogue fora o ressentimento, jogue fora a raiva, jogue fora as mágoas, porque elas poluem a fonte que sai da nossa boca. Jogue fora esses sentimentos que apenas te afastam da harmonia familiar, esses sentimentos que apenas te fazem mal. Quanto mais você abrigar no coração essas coisas, mais difícil vai ser controlar suas palavras, mais difícil vai ser dizer coisas boas no ambiente da sua casa. Portanto, essas 4 coisas precisam ser levadas em conta quando pensamos sobre o que falamos. Primeiro, as palavras criam a realidade que vivemos. Segundo, palavras são sementes. Terceiro, palavras abençoam ou amaldiçoam. E quarto, as palavras, elas revelam o conteúdo do nosso coração. A segunda pergunta sobre comunicação que é importante a gente fazer é como falamos.
Não só o que falamos, mas como falamos. E aqui eu diz respeito à forma, à maneira como falamos. A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade com amor. Portanto, a forma como falamos é muito importante. Há um escritor americano chamado Craig Hill, que diz que toda vez que nós nos comunicamos, nós estamos dizendo o que falamos e o como falamos dá a ideia de como anda o nosso relacionamento. Existe na comunicação a parte tópica e a parte relacional. A parte tópica é o que você fala, é o conteúdo, mas a parte relacional é como você fala, é como o outro se sente quando você fala, como o seu cônjuge se sente quando você fala, como o seu filho se sente quando você fala com ele, como seus pais se sentem quando você fala com eles. Será que eles se sentem respeitados? Será que eles se sentem amados? Será que eles se sentem acolhidos pelas suas palavras? Porque a maneira, o tom de voz, a maneira como falamos, revela como anda o nosso relacionamento. É por isso que pessoas que não vivem bem com seus parentes, com seus familiares, vivem gritando, discutindo, porque a forma revela como anda o seu relacionamento. É um atestado de como está o nível de afetividade desse relacionamento. Olha o que a Bíblia diz sobre a forma como devemos nos comunicar. Primeiro, devemos falar com amor e respeito. Efésios capítulo 4, verso 16. As palavras precisam ser ditas com amor. Não adianta apenas você dizer verdades. Da mesma forma, meus irmãos queridos, há muitas pessoas que dizem eu sou sincero, eu falo aquilo que vem na telha, eu falo aquilo que eu quero falar, porque o que eu quero falar é a verdade. Você não tem o direito de dizer a verdade se ela é destituída de amor. Por quê? Porque a verdade nua e crua, muitas vezes, ela vai ferir, ela vai machucar. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu falei para o bem da pessoa. Mas deixa eu te lembrar que muitas vezes, quando vamos ter uma conversa séria, é mais ou menos como se fôssemos operar alguém. Você já deve ter passado por alguma cirurgia alguma vez na vida e você sabe que toda vez que o médico vai operar, toda vez que ele vai cortar a sua carne, costurar a sua carne, toda vez que ele vai fazer algo em benefício da sua saúde que envolve dor, antes ele dá uma anestesia e depois de todo o processo ele te dá um analgésico. Por quê? Para que você possa ter o benefício da operação sem sentir o sofrimento da dor. Da mesma forma, são as nossas palavras. Muitas vezes temos que operar o nosso cônjuge, temos que operar o nosso filho através de uma verdade, de uma palavra um pouco mais dura que temos que falar com ele. Quando nós trabalhamos com amor, quando nós antecipamos essas palavras com elogios, com afetos, quando nós criamos esse ambiente relacional, nós então conseguimos operar sem que a pessoa sofra, sem que a pessoa passe por um sofrimento desnecessário. Portanto, sempre fale com amor e respeito. Diga as suas intenções antes. Quando você for falar alguma coisa, olha, o que eu vou dizer é com essa intenção. Eu te amo, quero o melhor da sua vida, por isso vou falar o que vou falar. Sempre coloque amor e respeito nas suas palavras. Até porque sem amor e respeito você não será ouvido. No universo masculino, por exemplo, um homem jamais escuta uma mulher que o desrespeita. No universo feminino, acontece também o fato de que uma mulher jamais se sente amada com um homem que é ignorante nas palavras. Portanto, amor e respeito precisam caminhar juntos. Amor é o que o homem, é o que a mulher precisa, é o que ela deseja, é o que ela necessita. E respeito é aquilo que o homem precisa para que possa ouvi-la. Talvez você tenha sido ou seja do grupo das mulheres que dizem, meu marido não me escuta, os homens da minha vida não escutam. Talvez tenha faltado respeito nas suas palavras. Talvez você seja do tipo do homem que diz, mas minha esposa sempre leva a mal o que eu digo. Talvez o que esteja faltando é amor nas suas palavras. Portanto, o como falamos é muito importante, falar com amor e respeito. A segunda questão importante é que a Bíblia nos ensina a falar com sabedoria. Sabedoria no falar. Meus irmãos, é muito importante percebermos. A Bíblia diz que até o ignorante, quando se cala, é reputado por sábio. Você não pode ter a pretensão de falar se o teu silêncio é muito melhor do que aquilo que você vai dizer.
Sabedoria no falar significa medir as palavras, significa avaliar as consequências daquilo que eu vou dizer. Antes de você falar o que você pretende falar, primeiro pense se aquilo vai melhorar o relacionamento, se aquilo precisa ser dito, se aquilo que você está querendo falar de fato é verdade ou é apenas uma abstração da sua mente, do seu coração, é apenas uma presunção, apenas um preconceito, algo concebido antes na tua mente, que muitas vezes não corresponde com a verdade. Tenha sabedoria no falar, meça as suas palavras, meça as consequências das suas palavras. É muito importante perceber esse ponto. Você precisa avaliar as consequências do que você diz. Quando você faz uma piada, faz uma observação dentro de casa, pense antes de falar. Sabe por quê? Antes de falar? Porque antes de você falar qualquer coisa, você é senhor das suas palavras. Depois que você fala, você se torna um escravo. As palavras são como flechas lançadas. Uma vez lançadas, você não consegue voltar mais. E às vezes você não tem como se levantar de uma palavra, de uma frase dita sem pensar, de uma frase dita sem ponderação. Falar com sabedoria significa pensar antes de falar, medir as consequências, pensar nos possíveis desdobramentos daquilo que eu vou falar. Muitas vezes minhas palavras se tornam como engrenagens que eu coloco em movimento e que eu não tenho como parar. Por isso é importante você observar esse ponto. E terceiro, nós devemos falar de maneira branda. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Às vezes, não é o que você diz, mas é o como você diz que está causando tanto problema. A palavra branda desvia o furor. Como você tem dito as suas palavras? Com raiva, com agressividade. A Bíblia diz em Provérbios 15:1 que a palavra branda, que a palavra dócil, ela tem o poder de desviar a ira. Quantas pessoas querem brigar com a gente e vêm vociferando palavras terríveis, vêm gritando. Você, quando mantém a calma e quando devolve uma palavra doce, uma palavra branda, você acalma o coração do outro. Às vezes, nossas palavras não são como água jogada no fogo. Às vezes, as nossas palavras são como querosene. Às vezes, as nossas palavras são como álcool, como um líquido inflamável jogado sobre o fogo que vai aumentar ainda mais a discussão. Por isso, aprenda o princípio bíblico. Fale com amor e respeito. Fale com sabedoria. E fale de maneira branda. Aprenda a trabalhar seu tom de voz. Toma cuidado com isso. Portanto, o que falamos e como falamos. O terceiro aspecto da comunicação é quando falamos. É muito importante perceber. A gente tem um texto no livro de Provérbios, capítulo 25, verso de número 11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. É muito importante perceber que o quando falamos as coisas faz toda a diferença. Às vezes nós queremos discutir em família, queremos conversar quando o ambiente está tenso, quando estamos nervosos. Já dizia Shakespeare que a ira, a raiva é como a pedra que amola a navalha que carregamos dentro da boca. A navalha que carregamos. Às vezes estamos com raiva, às vezes estamos magoados, às vezes estamos no pico da emoção e queremos então discutir a relação quando estamos nervosos. Não funciona. Porque quando se trata de comunicação, o fator tempo, o momento oportuno, como é bom a palavra dita no seu tempo, como é bom a gente perceber e pedir sabedoria a Deus para saber como falar no tempo certo. Quantas coisas foram mal interpretadas porque foram ditas à luz do calor da emoção. Muitas vezes o que você fala é pertinente, mas o momento que você fala é o pior possível. Portanto, aprenda a escolher os momentos certos. Tem muitas mulheres que querem falar e reclamar com os seus maridos depois que eles chegam do trabalho. Não lhes dá tempo para refletir, não lhes dá tempo para pensar, não lhes dá tempo para raciocinar a respeito da solução dos seus próprios problemas. Pega o homem nervoso, às vezes agitado por conta do trânsito e de tudo.
Às vezes, o homem quer conversar com a mulher quando ela está chateada, quando ela está magoada, quando ela não está bem emocionalmente. Por isso, é importante você saber quando. Quando falar com o filho. Às vezes, o filho comete uma malcriação e você vai falar algo com ele no calor da raiva e você acaba xingando, você acaba falando coisas que o magoam, que o machucam, que muitas vezes vão ficar marcados na mente, no coração dessa criança, mais do que um tapa, mais do que uma surra. Porque as marcas físicas, elas passam, mas as marcas emocionais, elas são atemporais. Muitas delas nunca cicatrizam, muitas delas nunca somem. Elas se tornam janelas mortais, janelas killers, que muitas vezes vão ser redimensionadas cada vez que se lembra dessas cenas, e elas vão trazer essa dor, essa raiva, essa revolta. Palavras ditas quando as pessoas estavam com raiva. Portanto, quando você estiver com raiva, quando você estiver nervoso, quando você estiver percebendo que você não está no seu juízo perfeito, então não fale. É melhor ficar calado, é melhor tomar uma água, é melhor o silêncio do que as palavras quando você está sob o calor das emoções. E veja, é muito importante isso que eu estou dizendo, porque quando estamos sob o calor das emoções, nós estamos sob o efeito daquilo que o Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, fala, que é o sequestro da amígdala. O que é o sequestro da amígdala? É o sequestro emocional. É quando a nossa mente, o neocórtex, que é a parte responsável da mente pelo raciocínio, a parte responsável pelas consequências, pela análise das consequências, não está ativa. A gente está apenas no instinto da sobrevivência, do matar ou morrer, do fugir, do bater, do revidar. Quando estamos sob o calor das emoções, nós não pensamos direito, nós não pensamos nas atitudes, nós não pensamos nas palavras, nós não pensamos no jeito que nós nos expressamos, sequer pensamos nas consequências. Por isso, quando estiver nervoso, quando estiver diante de uma pressão emocional, quando você perceber que você não está bem, evite falar. Evite falar naquele momento, evite falar naquela hora, porque é muito provável que as suas palavras sairão sem tempero, que as suas palavras sairão sem sabedoria, sairão sem respeito, sairão sem amor. E muitas dessas palavras, porque elas são sementes, elas vão transtornar o ambiente da sua família, o ambiente da sua casa. E eu termino nessa reflexão a respeito da comunicação, falando sobre o último aspecto, que é o quanto falamos, a frequência com que falamos. Há muitas pessoas que, depois de um tempo tentando conversar com seus cônjuges, com seus filhos, decidem pelo caminho de não falar. Há pessoas que dizem, olha pastor, eu já aprendi, eu não falo mais nada dentro de casa, eu não falo mais nada com meu esposo, eu não falo mais nada com a minha esposa, eu não falo mais nada com os meus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, uma frase do Freud que é muito interessante, que diz que quando a boca cala, o corpo adoece, mas quando a boca fala, o corpo sara. É muito importante que Deus nos deu essa habilidade, mas também essa necessidade de comunicar-nos, de falarmos. Não é para você deixar de falar, é apenas para você falar de uma maneira sábia, para você falar, observar o conteúdo das suas palavras e você saber quando falar. Mas não caia no erro de deixar de falar, não caia no erro de não falar, não caia no erro de você estar tendo as suas palavras ou negando as suas palavras. Por quê? Porque você precisa dizer o que se passa, você precisa compartilhar o que está no seu coração. A outra pessoa, o que sentimos, é impossível do outro saber sem comunicação. É impossível do outro saber sem que a gente fale. É impossível do outro saber sem que a gente se abra. Por quê? Porque Deus nos deu os sentimentos, os pensamentos, eles são completamente invisíveis aos olhos dos outros. Mas Deus nos deu então a habilidade de falar. Por isso eu quero te aconselhar, fale o que está sentindo. Fale como se sente diante da situação, mas fale com amor, fale com sabedoria. Escolha o melhor momento de falar, mas fale. Não deixe de falar, porque se você deixar de falar,
Você vai se tornar um mundo, um universo impenetrável, uma mente impenetrável, um coração impenetrável. E o isolamento traz depressão. O acúmulo de palavras que não são ditas, elas fermentam dentro da gente. É como se essas palavras tivessem prazo de validade e uma vez retidas por muito tempo, elas acabam trazendo grandes e graves consequências. Portanto, não deixe de falar, apenas que fale no momento certo, fale a coisa certa, fale da maneira certa. Como dizia Aristóteles, o grande problema não é o que você fala, mas falar a coisa certa no momento certo e do jeito certo é o maior desafio das pessoas. Quem consegue isso, atingiu a sabedoria. Quem consegue isso, atingiu o segredo para o sucesso dos relacionamentos. Por isso, meus irmãos e irmãs e famílias que me escutam nesse momento, tome cuidado com as suas palavras. A mensagem de hoje pode ser curta, a mensagem de hoje pode ter sido direta, mas ela é extremamente importante. Sem cuidar das suas palavras, sem cuidar do conteúdo da sua fala, da maneira como você fala, de quando você fala e do quanto você fala, você jamais terá uma comunicação saudável. E veja, a comunicação é o caminho para a saúde do relacionamento, é o oxigênio da relação. Se você não aprender a se comunicar, você terá muita dificuldade de ter filhos saudáveis, de ter um casamento saudável, de ter uma vida familiar saudável e abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e que Deus te dê sabedoria para que você possa usar as suas palavras de maneira sábia e de maneira que possa estar abençoando a vida daqueles que estão ao seu redor. E eu te convido a estar comigo orando nesse instante, para que o Senhor esteja curando os nossos corações, para que o Senhor esteja aplicando essas palavras na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Como dizia Confúcio, um filósofo chinês, não adianta nada conhecimento se você não colocá-lo em prática. E como dizia Jesus em João capítulo 13, verso 17, agora que vocês sabem essas coisas, vocês são felizes se as praticardes. Abaixa a sua cabeça, vamos orar.